So box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 106 do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Francisco Zotto. E eu tô quebrando os vasos tudo aqui de casa. Mas, meu Deus do céu, quanta revolta! Ah, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Na medida do possível. Hoje a gente vai falar do Grande Prêmio da Hungria, mais um recorde quebrado pela Red Bull, mais uma vitória de Max Verstappen e mais uma cagada da Ferrari pra estressar esses dois ferraristas que vos falam. Ai. Foi difícil, foi complexo, como ferrarista está complicada a vida, entendeu? A gente passa o dia, depois da corrida e a semana seguinte só pensando, puta que pariu, por que eu fui escolher esta jossa deste time? Mas pelo menos você é botafoguense, né, Aninha? Você ainda tá tendo uma alegria na vida. Algum momento isso ia ter que acontecer, os humilhados são exaltados em algum momento, gente. 1995. Sem noção disso? Em algum momento isso tinha que acontecer, entendeu? Pois é, até mais tempo do que a Ferrari. Quem sabe aí, daqui uns mais ou menos 13 anos, a gente tem algum título. Ai, que tristeza, mas não. Porque se acontecer o Botafogo esse ano, não vai acontecer de novo tão cedo, entendeu? Então eu preciso de equilíbrio. Bom, enfim, vamos pra pauta. Então, pra começar, o pódio. Max Verstappen, mais uma vez. Eu nem sei, ele tá em qual vitória seguida? 7ª, 8ª? É a 12ª da Red Bull, né? Mas... Teve 2 do Pérez. É, a 8ª, então. Eu não anotei aqui na pauta a vitória do Verstappen, né? Porque eu já cansei, né? É difícil, entendeu? Quando só tem eles, você não tem um outlier, entendeu? Pra colocar, não, mas espera, aquela vitória ali deu aquela parada, né? E aí a gente consegue recomeçar a conta. Então são 9 do Verstappen, sendo 7 consecutivas, mais 2 do Pérez e mais uma do ano passado, que é do Verstappen também. É muita vitória, é difícil somar. Acerta a indignação. Enfim, Lando Norris ficou em segundo lugar. Ótima corrida da McLaren no geral, né? A gente vai destacar o Lando, né? Porque obviamente foi muito bem e foi pro pódio, mas no geral a McLaren foi impressionante. E Sérgio Pérez em terceiro lugar. No campeonato temos Verstappen com 281 pontos, Pérez com 171, Alonso com 139 e Hamilton com 133. Esses são os 4 primeiros. O Verstappen sozinho já ganha da Mercedes, da Aston Martin e da Ferrari, né? Não precisa nem dos pontos do Pérez no campeonato de construtores. A McLaren tem tudo pra subir, porque claramente o carro dele está desenvolvendo muito bem. E a Aston Martin está caindo. Foi o que mostrou nessas últimas 2 corridas. Exatamente. Vamos começar falando de Red Bull, então, né? Porque não tem como. Maior quantidade de vitórias consecutivas da história. São 12, né? Que a gente fez a conta aqui toda. Desde 2022. Temos planilhas, temos dados agora. E conseguiram ganhar a mais vitoriosa, melhor da história, McLaren de 88, que tinha 11 vitórias seguidas, né? Cara, o que para essa Red Bull? Nada para a Red Bull, né? Não, e detalhe, né, que esse fim de semana ainda eles apareceram com um novo assoalho ali, né? Uns desenvolvimentos ali na verdade era no side pods, mas que influencia no assoalho, ou seja, o bagulho tá mais rápido ainda. E quando a gente tem como referência a McLaren de 88, daquela era dominante do Senna e Prost, né? E os caras conseguiram superar aquela McLaren, nada para, né? A gente vai esperar anos aí que venha alguém pra botar banca em cima da Red Bull. Isso é ruim por um lado, né? Pela chatice que se torna o esporte, mas se a gente for analisar, a Fórmula 1 sempre teve aí a equipe dominante, sempre teve quem teria que ser vencido, e a Red Bull tá fazendo um baita trabalho, não dá pra negar. Sr. Adrian Newey, mais uma vez, tá sendo o diferencial da equipe, e essa vantagem deles e esses recordes quebrados, ainda tem mais um, na verdade 2, que a gente pode vislumbrar para as próximas corridas, né? Essa mesma McLaren
de 88, detém o recorde de percentual de vitórias em uma temporada, que são 93,8, né, percentual de vitórias ali, que no caso é ganhar 15 de 16 corridas, certo? Poderia a Red Bull superar, porque até agora venceu 100%, né? Eu só vejo a Red Bull perdendo esse ano se der algum chabu no carro do Verstappen. Algum problema técnico, assim. Porque o cara não sofre pressão nenhuma. Não tem por que errar. Ele não sofre pressão, ele não precisa forçar o carro ao máximo, né? Que é o que normalmente faz com que os pilotos errem. Ou tá sofrendo pressão, ou tá tendo que tentar tirar do carro mais do que ele pode dar. O Verstappen não vai passar por nenhum dos dois esse ano. Nenhum dos Verdade. dois. Sei lá, só vai errar se ele, sei lá, dormir no volante porque tá muito chato. É essa vibe, entendeu? E, cara, o carro tá muito à frente dos outros. Assim, na classificação, um ou outro até dá um brilho, né? Você viu? O Hamilton conseguiu a pole position, o Leclerc conseguiu pole position já esse ano, mas o carro brilha ali, naquele momento e só. Agora, quando chega na corrida, não tem nem o que dizer. E eu acho que fica ainda mais gritante, e talvez seja por isso também que já esteja rolando aquelas coisas de mercedista falando que, tá mais chato do que na época da era da Mercedes, não sei o quê. É fácil pra mercedista falar, né? Você tava sendo feliz naquela época. Mas eu acho que o que mais chama atenção e o que mais destaca, né? E eu acho que coloca essa situação em outro lugar, vamos dizer assim, do que a hegemonia Mercedes, por exemplo, em 2014 ou 2020, é que não tem briga, né, entre os pilotos da Red Bull. Por mais que o carro seja muito bom, não é o Sérgio Pérez que tá ali em segundo o tempo todo. Inclusive, poucas vezes tem estado em segundo, diga-se de passagem. Exato. A única pessoa que poderia dar combate a Max Verstappen seria o companheiro de equipe dele, nível Lewis Hamilton, Nico Rosberg, em 16. 15 e 16, né, no caso. Ou Senna Prost em 88, como a gente tava falando. Ou Senna Prost em 88. O Pérez não chega nem perto do Verstappen. E não é nem questão de ser segundo piloto, né? Como era, por exemplo, Schumacher e Rubinho, que o Rubinho era taxado, ele era mandado a ficar atrás, né? Tinha a ordem direta dele pra deixar passar e tudo mais. Não é nem isso. O Pérez não consegue chegar perto do Verstappen. Exato. O Rubinho dava combate. Era sempre uma briga ali. Schumacher, Hakkinen, Rubinho, Coulter. Eram os quatro sempre batalhando. Às vezes vinha a Williams no meio também. E sempre dava um combate. Não era uma coisa tão gritante. Agora o Pérez, assim, tá muito longe. Tá muito longe. Aí fica complexo. Aí realmente fica essa situação de tipo, cara, Verstappen vai ganhar todas as corridas até o final do ano se não der uma merda colossal. Sabe? Se não quebrar o carro, entendeu? Não, então, eu acho que até, você falou de quebrar o carro, eu acho que quebrar o carro não é uma opção, porque o carro tá muito consistente. Pois é, também acho. Desde ano passado lá, quando eles quebraram nas primeiras... Foi em Bahrein que eles quebraram, se não me engano? Foi, Bahrein, Austrália. Que a Ferrari ganhou, né? Desde lá, eles tiveram alguns probleminhas de confiabilidade no carro, da metade do ano em diante, não teve nenhum. Não aconteceu mais. E, pelo jeito, não vai acontecer de novo. Não. E, então, a forma de parar Max Verstappen seria só alguém dando no meio na largada. Ou retardatário. Ou retardatário. Não só tem isso. chance, cara. E nem assim, pode dar um safety car e tal. Cara, em 2 voltas de safety car, né, na relargada, depois do safety car, ele já abre 3 segundos. Então, o único momento que pode dar uma bosta é na largada. Um strike de Bottas, né, igual foi 2021. É alguma mirabolância assim, porque fora isso, ele vai pra frente, some, desaparece e vai vencer. Se deixar, leva todas. E outra, assim, é até difícil, porque assim, não vai ser numa batalha com ele. Porque ele sabe que o carro dele é muito melhor. Então, pra que ele vai se arriscar de entrar numa batalha que ele pode sair da corrida? Se ele pode simplesmente, tá bom, filho, vai, passa no próximo DRS, eu te pego. Sabe? Porque o carro é muito superior. E aí, além da questão Red Bull extremamente competente, Adam Newey, né, o cara da engenharia da Fórmula 1, tem a questão da falta de competência das outras equipes, né? Você tem uma Ferrari que não sei o que aconteceu, uma Mercedes que se deixou levar pelo ego e quis manter um projeto que estava claramente fadado a fracasso, né? A Alpine que disse que não ia, a Aston Martin que parecia que não ia, a McLaren agora tá parecendo que vai a algum lugar. Vai chegar na Red Bull? Acho que não, mas parece que encontrou um caminho. Então, vai que de repente pra 24 consegue alguma mágica. Mas assim, você tem muita incompetência dos outros times. Não é só a competência incrível, esplêndida da Red Bull, mas também rolou muita incompetência dos outros. Verdade. Aí um ponto que você trouxe interessante, que até a 5ª corrida do ano, a equipe mais perto da Red Bull era a Aston Martin, né, que tinha uma cópia do carro da Red Bull. Basicamente é isso. Mas existe um problema na Fórmula 1 que não basta você copiar.
Você tem que entender o que você tá copiando. Nitidamente, a Aston Martin não entendeu. Detalhe, a Aston Martin é uma renomeação da Racing Point, lá de 2020, que vocês lembram muito bem, da Mercedes Rosa. Era isso Mercedes que eu Rosa ia venceu. falar. Ela venceu o campeonato, né? Ela venceu a corrida, né? Ela no venceu campeonato corrida. de 2020. Mas foi competitiva a ponto de brigar por título? Não. E por quê? Porque eles não entendiam o que eles estavam comprando. Exato. E aí você pega, sabe o quê? 2021 como prova. Porque eles Exato. copiaram, né? Fizeram a Mercedes Rosa em 2020. Aí era igualzinha, beleza. Tava um carro, porra, super legal. Quando eles tiveram que desenvolver em cima desse carro, que eles não entendiam e não sabiam o que era, eles não conseguiram fazer. Aí 2021 foi aquela coisa horrorosa, que já era Aston Martin, e foi um carro horripilante, né? Foi um carro horroroso. O Vettel deve ter, sei lá, no espelho se xingado 500 mil nomes por ter ido pra lá. E aí agora ele deve, no início do ano ele deve ter se xingado mais um pouquinho de ter se aposentado. E agora ele já tá tipo, tá certo, fiz bem, tá tudo bem. É isso aí. Não, mas assim, e a McLaren, você comentou, né? Tá num rumo, tá num caminho. E dá a entender que não é uma cópia. Uhum. Ali foi um desenvolvimento. Porque o primeiro GP do ano foi trágico, foi desastroso. E pra eles saírem de último lugar, de ser o pior carro do grid, pra chegar lá em cima, teve um caminho a ser acertado. Então eles tinham alguma coisa, estavam pensando, teve alguns problemas no percalço, no caminho. Mas a grande diferença é que os dois pilotos estão andando bem. Também tem essa diferença. Já dá até pra gente entrar um pouco na questão da classificação, né? Porque P3 e P4, né? A segunda fila inteira foi da McLaren nesse GP e no anterior foi P2 e P3 e quase beliscaram uma pole de novo. Então, desficar de olho, a McLaren voltou mesmo, porque são corridas totalmente diferentes de uma semana pra outra, e andou bem nas duas. Então, de fato, a McLaren que é alguma equipe que a gente vai ter que ficar de olho, porque daqui pro final do ano pode incomodar muita gente. Eu acho que ela tem, inclusive, bastante potencial pra terminar em segundo lugar no campeonato. Principalmente se a Aston Martin continuar sem evoluir, né? Porque a Aston Martin entrou num platô e dali não sai. A Mercedes, a gente também não sabe até que ponto a Mercedes ainda vai conseguir evoluir esse carro, né? E pra mim, a McLaren já deu um passinho à frente aí da Mercedes. A Ferrari, o carro é um completo mistério pra eles. Eles não conseguem entender o carro. Os pilotos vivem falando que numa corrida tá de um jeito, na outra tá de outro. Então, eles não fazem ideia do que vai acontecer. Então, quem sou eu pra colocar alguma fé, não é mesmo? Então, se eu fosse apostar hoje, posso estar apostando muito errado, mas se eu fosse apostar hoje em P2 no campeonato, eu apostaria na McLaren. Eu acho que ainda a Mercedes ainda tem uma regularidade ali, né, que ela conseguiria provavelmente ficar ainda como segunda força, mas seria uma segunda força ameaçada. Eu ainda apostaria na Mercedes por questão de já ter uma vantagem. Se eu analisar hoje, estão com 223 pontos, a McLaren está com 87, então tem que ter um caminho para buscar a Mercedes, e a Mercedes sempre está bem posicionada, né? O pole do Hamilton foi um exemplo disso, mas a Aston Martin e a Ferrari vão ser engolidas pela McLaren até o final do ano, facilmente, com muita tranquilidade. Isso que a gente fala que são quase 100 pontos de diferença da Aston Martin pra McLaren. E dá pra pegar. Dá sim. Eles estão tirando muito ponto, né? E é aquilo. Outra questão pra gente falar, assim, lembrando de classificação. A Aston Martin só tem um piloto. Aí, pra campeonato de construtores, realmente fica complicado. Mas entrando em classificação, pra começar, menor diferença no top 10 desde o GP do Brasil de 2003. O Zoto trouxe esse fato aqui pra gente. 0,577 segundos de diferença no top 10. Foi muito apertado. É um ponto interessante, né? Quando a gente fala, né? Essa dominância da Red Bull é chata, tá uma merda, é só o Verstappen que ganha e tal. Mas é aquilo que a gente já falava na época da dominância da Mercedes. Se você olhar um pouquinho pro lado, ou um pouco pra baixo, pra classificação, a gente tá tendo disputa, a gente tá tendo briga, a gente tá tendo uma emoção aqui e ali. E essa diferença de meio segundo aí no top 10 é muito interessante, porque a gente tem um meio de pelotão bem competitivo, né? A gente já falou aí a McLaren, a Ferrari, a Mercedes brigando bem, e a Aston Martin tá decaindo agora, mas esteve ali presente. Dá a entender que talvez a gente esteja num ano de preparativo para ano que vem ter um pouco mais de competição, porque agora todo mundo tá entendendo um pouco mais do carro. Quem sabe ali, aquela, sendo realista, em 2025 a gente ter alguma briga com a Red Bull, talvez. Vamos ver quem vai receber alguma multinha de teto de gastos, né? Já tem um boato aí no paddock. Então
tem que ficar de olho. Eu não consigo ver brigas, nem pra 24, nem pra 25, pra ser honesta. Assim, Red Bull, no momento que eu vejo é Mercedes 2014, 2015, 2016. Porque quem tava mais próximo de chegar, que era a Ferrari, porque teve um ano passado, né, que meio que começou o ano em pé de igualdade até a frente, conseguiu estragar tudo, todo o trabalho. Então vai ter que recomeçar do zero. A Mercedes também tá mais ou menos recomeçando do zero. Esse ano, tanto pra Mercedes quanto pra Ferrari, é de ver o que tá errado nesses carros pra não repetir no carro do ano que vem. Eles tentam extrair alguma performance, é claro, né, porque ninguém quer, né, ficar correndo lá atrás, mas a ideia pra eles é entender o que eles erraram nesses projetos pra não repetir no próximo. Só que vão ser projetos novos. Aí você tem a Aston Martin, que é aquilo, não entende a cópia que faz, e a McLaren talvez hoje seja quem tá mais num caminho pra chegar, mas ainda tá muito atrás. Então, eu não consigo ver possibilidade de briga, assim. É claro que meu coração ferrarista vai ter esperanças, né, de que a Ferrari vai vir com um foguete ano que vem. Mas, nossa, realmente eu acho muito, muito, muito difícil. Muito difícil que haja uma briga ainda no ano que vem. Enquanto isso, a gente aprecia as classificações deste ano, porque mal ou bem, elas têm sido boas. Tá sendo divertido, né? Mesmo que no final, tirando esse final de semana em Baku, sempre termine com o Max Verstappen na pole, ou Verstappen e o Pérez, né? No ruim, a sessão de classificação tem sido bem boa. Esse final de semana teve um teste, né, de uma possível nova regra, que pode ser que vire regra da Fórmula 1, mas enfim, no momento é teste, de pneus diferentes no Q1, no Q2 e no Q3. Então, no Q1 foram usados somente os pneus duros, né, os faixa branca. No Q2, somente os médios, né, os de faixa amarela. E no Q3, somente os vermelhos, os macios. Você acha que deu uma mexida de verdade? Assim, eu não pude assistir a classificação, então eu assisti highlights só, até porque eu não tive muito tempo no final de semana. E você acha que realmente fez diferença? De certo modo, sim. Quando eu vi a notícia de que teria esse teste dessa regra, eu pensei na hora que eu falei, pô, isso só vai dar ruim para as equipes do meio do pelotão. E para mim foi o que deu. A gente viu o Russell caindo no Q1, porque foi mais um problema de tráfego, né? E aí é um problema da pista em si. Se você analisar assim, as equipes tentam planejar os usos dos pneus, já considerando ali o treino livre, o comando do carro e tal, pensando na corrida, mas pensando também o que poderia usar em cada etapa do classificatório. Em teoria, pelo menos era bem comum se ver equipes da frente usarem um pneu, sei lá, um amarelo, um branco que podia preservar um vermelho lá para a classificação final, né? E ter um tempo ok. O pessoal lá de trás usa o pneu vermelho para tentar ir para frente e usar o branco na corrida para esticar o primeiro stint e tentar parar lá na frente. As estratégias meio padrões. Então, para quem que afeta? O pessoal que vem lá de trás, né? Eles que vão ter que se quebrar na corrida para administrar pneu. Então, eu acho uma regra que é interessante, né? Facilita ali a questão dos pneus, mas de outra forma, a disparidade ainda do fundo do pelotão, do meio plus da frente, eu acho que não funciona. O que pode ser um problema, porque quando a gente tem essa dominância da Red Bull, e justamente quando eles testam essa regra, a gente vê a Red Bull não fechando a pole, talvez por outros motivos, que não a regra de pneu, pode se criar, dar a entender o público, analisar, ver e pensar, funcionou, tem que ser essa regra, sabe? Então não sei, eu acho que a Red Bull pensou mais na corrida do que na classificação, porque tem muito mais carro ali do que foi feito ali para classificação, para tanto a McLaren quanto a Mercedes fazer tempos tão próximos, mas também o resultado, né, pode dar essa falsa sensação de que a regra funciona. Então, ainda estou na dúvida, não sei se é um caminho, tô meio Glória Pires aí com relação a isso. Eu honestamente não acho que faça diferença se tá todo mundo com o mesmo composto. Eu sei que alguns carros vão estar melhores com um composto ou outro, sempre vai rolar uma diferença sim, mas no geral, quem tem mais performance, vai ter mais performance em qualquer um dos compostos em relação aos outros, sabe? Então, eu realmente não vejo diferença. Eu acho que a Alfa Romeo, por exemplo, chegar no Q3 não foi por causa dos pneus. É claro, né, que o fato de o Russell e o Sainz terem saído antes, o Russell não foi nem pro Q2, o Sainz não foi pro Q3, ajudou. Mas a questão do Russell foi muito mais tráfego do que pneu, e a questão do Sainz foi basicamente o carro tá ruim. O carro estava
lento. Tanto é que no Q3 o Leclerc ficou em sexto. Não, e não só pra ele, pro Leclerc também. O Leclerc passou acho que em oitavo, sexto. Não, ele passou em Q3. sexto ou sétimo pro Q3. E no Q3 ele ficou em sexto. Então, quer dizer, o carro estava lento. Não foi tipo, porque o pneu não funcionou. Não. O carro estava lento. No pneu macio, no pneu mais rápido, no pneu com mais aderência, o carro não rendeu. Então, a Alfa entrou nesse Q3 aí, sim, por mérito dela, porque as voltas foram muito boas, tanto é que o Zhou ficou na frente do Leclerc, né, fizeram ali um sanduichinho de Leclerc com as Alfas, mas também porque por outros motivos não relacionados com os pneus, dois competidores que normalmente estão no Q3, que é o Russell e o Sainz, não puderam estar. Então, realmente, concordo com você que a dinâmica da forma como aconteceu pode dar uma ilusão de que foram os pneus que trouxeram a bagunça e não foram. Não, realmente. A Alfa diz que ela trouxe atualizações para Silverstone, mas que não deram certo para pista, e agora, pelo menos nas entrevistas e tal, o Bottas falou que vai funcionar nessa pista. E funcionou. Eu acho que foi isso, né? Melhorou o desempenho do carro, e os outros carros simplesmente não tiveram oportunidade de combater. Eu acho que foi mais isso do que né, a regra, mesmo como você falou. Mas teve a volta dos que não foram, né? Cara, esse aqui eu vou falar que foi minha felicidade do final de semana, entendeu? Ele vai me fazer morder a língua ao longo do ano? Vai, provavelmente vai. Mas eu fiquei muito feliz de ver o Ricardo no Q2. Não fiquei feliz do Yuki sair no Q1. Queria, na verdade, os dois no Q2. Mas eu fiquei feliz de ver o Ricardo na frente do Yuki. Amo o Yuki, de coração. Mas é porque eu acho que tudo o que aconteceu com o Ricardo ficou entalado. Eu não consigo ver toda a situação que se passou com o Ricardo na McLaren como sendo estritamente, ele não se adaptou e ele não é mais tão bom assim. Acho sim que, né, ele não tá mais no top dele, né, na época da Red Bull e tal, concordo plenamente, que ele já não tá mais no ápice dele, mas alguma coisa que me deixa entalada de que tinha alguma coisa muito errada naquela estrutura da McLaren com ele, naquele relacionamento da McLaren com ele, foi uma coisa que eu não consegui engolir. Então, ver o Ricardo classificando melhor que o companheiro de equipe, terminando a corrida melhor que o companheiro de equipe, fazendo um puto stint de 40 voltas com aquele pneu médio. Caraca, aquilo ali foi... Aí é pilotagem. Cara, eu, fiquei muito feliz. Olha, tô aqui dando parabéns pro Ricardo, de verdade. Eu acho muito bom de ver ele voltar e ele andar bem. É complicado pra mim. Eu fiquei com bastante medo de quando ele falar vai voltar pra AlphaTauri, porque pra mim, à primeira vista, eu acho que ele acaba com colocar o Ricardo e o Tsunoda numa equipe de fundo de pelotão, que é o que a AlphaTauri tá hoje, pode acabar com a carreira dos dois. Entende? Pra mim, tanto o Tsunoda perder pro Ricardo é esperado, porque o Ricardo tem muito mais experiência, venceu várias corridas, tem muito mais o que entregar do que o Tsunoda, que tá no terceiro ano dele na Fórmula 1, se não me engano. Então, espera-se que ele vá pra frente. Por outro lado, o Tsunoda tem muito a entregar também. É um cara rápido. Sim. Aí você vai comparar ele com um cara que é muito mais experiente, que tá num carro que não é pra entregar nada. Então você olha, você pode olhar pros dois e falar, Ricardo foi bem, mas tá nessa draga, né? Então não sei, é uma coisa que pode prejudicar a coisa dos dois. Mas eu acho que os dois mandaram bem, os dois entregaram. Como diria os saudosos poetas, é uma faca de dois legumes. Exatamente. E eu acho que assim, se o Ricardo tivesse terminado na frente do Tsunoda, era o mínimo que ele precisava fazer. E ele fez. Ele terminou em 13º, já é uma boa posição, certo? Sim. Outro ponto, ele fez esse stint gigantesco com os pneus que não eram pra durar tudo isso. E aparentemente foi uma jogada dele. Ele pediu pra equipe pra trocar, porque ele tinha acabado de parar pra botar os duros, e eu lembro que eu olhei assim, ele estava, sei lá, uns 10 voltas com aqueles pneus duros, e aí ele parou de novo. Eu, caralho, por que o Ricardo tá parando? Será que ele teve algum dano maior, né, no carro? Porque ele fez parte do grande acidente da corrida. Com certeza deve ter danificado, né? Danificou, ele falou que danificou, mas não foram danos tão importantes assim, né? Mas quando ele parou, eu fiquei, caraca, será que ele tá com dano aí, vai ficar parando 500 vezes, que nem ele fez ano passado, não lembro qual foi o GP, que ele parou 5 vezes com a McLaren, porque o carro tava quebrado. Não, ele parou porque o pneu duro não tava rendendo nada, ele parou, saiu do tráfego, porque ele tava no tráfego, voltou de pneu médio, ficou no ar limpo, e foi até o final com o pneu médio, 40 voltas com aquele pneu médio. Assim, surreal. Foi realmente muito, muito bom.
Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Já que já começamos a falar da corrida, né? O Ricardo fez esse stint grande, né? Muito grande com os pneus médios, quando tava todo mundo pensando que, na verdade, essa corrida seria para 3 paradas, que os pneus não iam durar, tudo mais. E assim, ele fez 40, mas, se eu não me engano, as McLarens, ou foram as Mercedes, não vou ter certeza agora, fizeram umas 30 voltas também. Então, os pneus duraram bastante. O Sainz, que largou de macios, porque ele tava mais lá pra trás, né? Ele largou em 11º. Ele acabou se dando bem, se deu bem, dirigiu bem. Só pra não dizerem que eu tô dizendo que foi só sorte, não. Ele teve a sorte de rolar uma confusão na frente dele e ele teve a competência de sair da confusão. Foi bem ligeiro naquela ali mesmo, ele faturou bem. Faturou bem pra cacete, saiu de 11º pra 7º e fez os pneus macios durarem mais ou menos o mesmo tempo que os pneus médios estavam durando. Então ele parou junto com quem ia parar de médios. Os pneus duraram muito mais. Acho que esse exemplo do Sainz foi muito bom, porque ele conseguiu, é claro, né, tava ali fazendo gerenciamento de pneu, mas o pneu durou muito mais do que se esperava, considerando que as pessoas estavam pensando em 3 paradas, né? E um comportamento diferente, né? Porque houve reclamação de degradação e o pneu durou mais. Então, tipo... eu acho que dava aquele graining, né? Começava a degradar, dava aquele graining e depois de um tempo o graining ia embora e o pneu tava rendendo. E tava quente também, né? Então, talvez... Sim. Certo ponto da corrida, a galera de médios tava botando... De médios de mais de 10 voltas. Ainda tava colocando 0,8 na galera de pneus duros. O que não é muito normal, né? Depois de um tempo o pneu médio cai de rendimento e o duro começa a ficar um pouco melhor, mas eles estavam indo bem mais rápidos. Inclusive foi uma das grandes diferenças pro Russell chegar na frente do Sainz, consequentemente na frente do Leclerc por causa da punição dele. Mas pra começar, o Joe, acho que foi o grande personagem dessa corrida, por mais que a gente esteja falando muito bem do Verstappen, falemos muito bem também de Lando Norris e Oscar Piastri, né, que fizeram corridas belíssimas. O Joe simplesmente não largou. Esqueceu. Causou uma confusão fenomenal ali no meio. O Joe tava largando de quinto. Quinto, né? Então, quem boa tava posição, atrás... Né? Boa posição. A Alfa não larga ali, tava fora do lugar. Tartaruga no poste, né? Como diz os Faria Limers. Exatamente. Mas não largou, simplesmente esqueceu de largar. Hoje a gente já sabe, hoje nós estamos gravando esse episódio na segunda-feira, tá, gente? Só pra explicar. Hoje, segunda-feira, a gente já sabe que, na verdade, o carro do Joe teve um problema no gerenciamento de freios, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ele entrou em anti-stall quando ele foi largar. Não foi um erro dele, foi realmente um problema no carro. E aí... O erro dele vem depois, né? O erro dele vem depois. E aí ele tá ali, largando devagarinho, porque quase que não sai do lugar. A galera conseguiu sair ali de trás dele, ele foi perdendo todas as milhões de posições. E em certo momento me aparece uma AlphaTauri de um lado, na frente dele, 2 Alpines do outro, e ele esquece de frear. O menino fez igual foi o De Vries na Austrália? Na Austrália, ou foi com o Sargent? Não é? Não, foi o Sargent com o De Vries. Isso. Que esqueceu de frear. Foi isso que ele fez, ele esqueceu de frear. Simplesmente foi na bunda do Ricardo, que foi na bunda do Gasly, que foi na bunda do Ocon. Foi um pula pirata. Né? Um pula pirata. Vocês já jogaram completo. Pula Pirata? Que coloca a espadinha, daí o piratinha pula? É a mesma coisa. Foi isso. Ele só deu aquele totozinho no Ricardo, que ele deu aquele pulo, empurrou um, empurrou o outro. Abraço. Sabe aquele dominó que é super, super satisfatório de você ver caindo naqueles desenhos de dominó? Foi isso. Só que não foi nada satisfatório para as Alpines. Cara, eu tô com dó. Eu tô começando a ficar com dó do Otmar. Cara, porque assim, não tinha nada que eles pudessem fazer. Eles não tiveram culpa nenhuma. Eles não... Sabe, tipo, nada. Nada. Não foi, tipo, um erro. Passageiro, total. Completamente passageiros da agonia ali, entendeu? O Gasly de cara saiu, foi pro box, a asa traseira dele tava destruída, nem voltou. O Ocon ainda ficou uma volta, foi pro box e também abandonou. E aí descobriu-se que simplesmente o assento do Ocon rachou no meio. Pensa isso. Você tem noção do perigo que é isso? Eu acho, inclusive, que a Alpine pode ter problemas, tá? Porque não é pra isso acontecer. Né?
Ainda mais com esse tipo de batida, porque assim, foi uma batida que causa danos? Foi. Mas não foi uma batida em alta velocidade. Eles estavam numa freada, então os carros estavam mais lentos, né? Não foi uma batida em T, não foi nada que, sim, que justificasse um carro de Fórmula 1 ter uma rachadura, né, quebrar um assento ao meio. Eu posso estar enganado que o carro dele é atingido de lado. O do Ocon. O do Ocon foi de lado? Mais ou menos. Ele é acertado de trás pelo Ricardo, só que ele sobe em cima do pneu do Gasly. E aí ele quica no chão. Ele dá 2 batidonas assim no chão. Ok, foi violento, mas pra rachar o assento é meio demais, né? Pois é, assim, pra quebrar um side pod, né, que é ali, fibra de carbono, que deu uma rachadinha, pronto, acabou, ok. Agora, pra quebrar o assento, que é muito mais robusto, né, a parte ali do cockpit deles, né, que é a célula de sobrevivência deles, é muito mais robusta. Não era pra ter quebrado. Acho que é algo que pode vir aí a importar pra Alpine, tá? Não sei, Sim. Vamos ver. Quem, ao contrário do Joe, né, largou muito bem, foi o Oscar Piastri. É verdade, pô, ele deu um pulo ali que teve uma hora que eu achei que ele ia ameaçar o Verstappen na liderança. Eu também. Eu achei que ele tava ali apertando legal. O Hamilton largou super mal, perdeu 3 posições, 4 posições. Eu acho que ele largou tão mal, tá? Eu acho que ele largou, claro, comparado mal. Não, ele mesmo falou. Mas ele, não, claro, não foi uma boa largada. Mas assim, é que o problema é que o Piastri veio lá de trás, largou bem demais, e ficou tão feio que o Hamilton fez ali, que parece que foi uma das piores largadas da vida do Hamilton, assim, mas não foi tão ruim assim. Não, na verdade foi muito ruim, porque ele teve wheel spin, né? A roda saiu do chão ali, ficou rodando sozinha, e ele perdeu aderência, enfim, não tinha velocidade, o carro não andava. Então, algum erro realmente, de fato, ele cometeu e ele perdeu bastante posições. Ele chegou a um ponto ali que ele tava quase perdendo posição, acho que era pro Alonso. Não, era o Leclerc mesmo. Foi Leclerc? Uhum. Mas aí depois ele tinha que ficar gerenciando o pneu. E aí eu tô aqui quebrando meu controle remoto, porque eu não aguento mais. Aí eu acho que agora a gente pode entrar no Ferrari Cash. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Binotto? Parabéns. Parabéns, Binotto. Ferrari Cast. Então vamos lá. Ferrari cometeu alguns erros, mas eu vou começar a minha pistolagem principal, que eu acho que eu vou pistolar em todos os episódios até o final do ano sobre isso, é que eu não aguento mais não ver esses homens correrem. Eu não aguento mais só ouvir a Ferrari mandar esses homens gerenciarem pneu, sabe? Dói que tudo que eu escuto do Chave no rádio pro Leclerc é good job with the tires. Olha, francamente... Bom trabalho com os pneus. Só tem uma explicação pra gente ter que ouvir isso, né, no rádio. E eles também. O carro é uma merda. O carro é uma merda. Aí, nossa, aí pronto, já começou aquela história chata que tá insuportável mesmo, né? De Leclerc versus Sainz e quem é melhor e que não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, a gente podia estar com o Max Verstappen e o Lewis Hamilton no carro e ninguém ia estar indo a lugar nenhum. Iam estar brigando do mesmo jeito. Sabe? Ia estar com o mesmo problema. Porque, assim, o carro está muito ruim. E tem uma outra coisa aqui, antes da gente começar a enumerar os problemas desta corrida especificamente. Isso foi uma coisa que eu tava pensando de ontem pra hoje, porque sim, a gente fica maquinando as coisas quando a gente tá puto, né? E lendo entrevistas, enfim, N coisas de como aconteceu, como se passou, papapá. O que me parece da Ferrari, tá? É que eles, claro, eles querem bons resultados, eles sabem que eles não vão ganhar a corrida, mas, mais do que isso, eles querem entender o carro, entender o que está errado com o carro, foi o que eu falei no início do programa, né? Entender o que está errado com o carro para não repetir no próximo ano. Para isso, eles precisam de tempo, de pista, eles precisam dos pilotos não brigando entre eles, por isso que não rola ordem de equipe. Agora você tocou num ponto interessante. Porque convenhamos que já é o primeiro erro da corrida, né? Uhum. Porque, vamos lá, o Sainz largou de vermelho, como a gente falou. Porque ele precisava de uma estratégia diferente, porque ele ficou em P11. Então ele tinha que fazer uma estratégia diferente do restante. Aconteceu a cagada ali do Zhou na frente dele, ele conseguiu se livrar e encostou atrás do Leclerc. O que foi ótimo. Só que ele estava numa estratégia diferente, né? Ele ficou 3, 4, 5, 6 voltas próximo ao Leclerc. Ele
poderiam analisar de deixar ele passar e esticar mais, gastar mais esses pneus e fazer a troca como era a estratégia dele. Mas não. Quando ele ganhou as posições que era a estratégia dele, né? Pra ganhar essas posições. O que a Ferrari falou pra ele? Vamos entrar na estratégia do médio. Vamos fazer o quê? Gerenciar pneu. Inferno! Desgraça! Ai, Jesus. Porra! Os caras não conseguem pensar em mudar a estratégia no meio de uma corrida. E assim, sabe o que é? Quando eu quero pensar nisso e falar, ó, vocês têm que analisar o que tá acontecendo e mudar a estratégia andando, eu falo isso. O que vai acontecer? Na próxima corrida, eles vão tentar fazer isso e vão cagar. Porque se você analisar, toda vez que a gente reclama alguma coisa da Ferrari, eles corrigem na corrida seguinte. Só que eles cagam em outra coisa. Volta e meia acontece, a gente reclama, tem que dar ordem de equipe. Quando eles dão ordem de equipe, eles dão na ordem errada e cagam o negócio. E aí, porra, sabe, é complicado. É complicado lidar com Ferrari. Estou de saco cheio. É por isso que eu acho, de verdade, que, assim, o foco deles não tá em grandes resultados. A não ser que, sim, seja uma coisa muito, muito óbvia que o carro tá, porra, do nada o carro resolveu funcionar. Claramente eles querem botar milhagem nesse carro, botar quilometragem, sabe? Pra mim era muito claro que a partir do momento que o Sainz estava de macios e chegou atrás do Leclerc, ele teria que passar, porque ele estava com o pneu mais rápido, teoricamente iria embora mais rápido, pararia antes, né? O Leclerc esticaria e ele teria alguma chance ali de lutar por alguma coisa nessa estratégia diferente. A Ferrari não, a Ferrari mandou ele economizar pneu. A Ferrari mandou os dois economizarem pneu, porque além de tudo o Leclerc também estava economizando pneu com os médios, né? No início ele chegou a ficar ali no DRS do Hamilton e tal, e depois a Ferrari falou take care of the tires. De novo, né? Sabe? Então... É sempre assim. Eu realmente não aguento mais. E aí tudo entra nessa questão. Tudo. Porque aí, pra você saber se um ou outro piloto entre os dois tá mais rápido, você precisa considerar que provavelmente os dois estão gerenciando pneu. Se um tá mais rápido que o outro, normalmente, claro que isso... pode ser diferente, né, claro. Mas normalmente é porque tá com DRS, porque tá puxando forçando um pouquinho mais, porque, sei lá, tá fugindo de um cara atrás, né, e tal. Mas, no geral, os dois são sempre ditos para, não brigar entre eles. Por isso que, quando o Leclerc deu a merda do pit stop, o Leclerc voltou atrás do Stroll, ele passou o Stroll de cara, chegou no Sainz, estava no DRS do Sainz, mas nem pensou na possibilidade, e inclusive não falou no rádio, de passar, porque o direcionamento não queremos brigas. Você conseguir me recordar, porque a gente estava no grupo dos apoiadores, já vamos falar sobre isso, porque nós temos um grupo de apoiadores, né? Exatamente. Que a gente conversa ali acompanhando a corrida. E alguém falou, o Sainz chamou para trocar a posição, mas pelo que eu lembro do rádio que eu escutei, foi o contrário, né? O engenheiro falou de talvez trocar a posição e o Sainz falou ainda é cedo. Não foi isso que aconteceu? É uma possibilidade. Esse rádio do Sainz eu não acompanhei. Esse rádio do Sainz eu não, se alguém pegou acompanhei. isso e puder falar pra gente, mas assim, a gente corre. Faz sentido. O que eu lembro de rádio do Sainz foi o Sainz falando da parada. Que ele ia entrar pros boxes com os macios, só que o Pérez estava chegando. Aí ele falou, se eu ver que o Tcheco vai me passar, eu entro. Aí o Yodam falou, ok, beleza. E assim foi feito. Não deu 10 segundos, ele entrou. Não deu 10 segundos, né? Se eu ver que ele vai me passar, eu entro. Ele vai me passar. Ele vai me passar, dá licença que eu tô entrando. Mas, enfim, acontece. Já depois do erro do pit stop do Leclerc, né, porra? Quase 10 segundos. Ah, meu Deus. Aí, ó. Aí começa... Olha, eu vou te falar. Quase 10 segundos, sabe? Isso é outra coisa que a gente tava conversando, né? Porque lá pela volta 45, teve um rádio também do Leclerc reclamando, né? Tipo, pessoal, vamos fazer alguma coisa, vamos parar, vamos fazer, sei lá, porra, tá uma merda, né? Aí os caras falaram, tamo discutindo a estratégia. Eu falei, vocês estão discutindo a estratégia 40 voltas depois da corrida? Que tal fazer isso antes, né? Ele pediu pra fazer, como é que ele falou uma palavra em inglês? Ele falou, to offset the strategy. Tipo, eu acho que era no sentido de, sabe, reiniciar a estratégia. Porque o Carlos tinha que ficar gerenciando pneu. Ele já tinha gastado o pneu dele pra poder passar o Stroll, então ele ia ter que parar de qualquer maneira. E tava preso ali no tráfego, não podia ficar grudado no DRS porque acaba ainda mais com os pneus, então tinha que ficar dando aquela distânciazinha,
né? E aí deu uma forçada na Ferrari de tipo, vamos pensar em alguma coisa diferente? E aí eles pararam o Leclerc. E nessa eu fiquei assim, tá, eles vão parar o Leclerc, mas eles não vão parar o Sainz. Eu pensando na minha cabecinha. Porque eles vão fazer uma estratégia diferente. De repente vão botar o Sainz um pouquinho mais longo e botar outro macio nele, ou botar um médio nele e tal. Sabe, tipo, eu pensando, vai fazer alguma coisa diferente. Não, eles pararam o Leclerc, botaram outro pneu duro, que eu sei lá por que caralho eles botaram pneu duro, tinha que ter colocado os médio. Os dois ficaram com pneu duros no final da corrida, com todo mundo sendo rápido em amarelo, pois né? Aí foi todo mundo assim, ai, por quê? A Mercedes e a McLaren estão tão mais rápidas que a Ferrari, meu irmão, não era só que os carros estão melhores, não. Eles estavam com pneu amarelo, eles estavam de pneu médio. E a Ferrari estava de pneu duro. Não, mas aí eu fiquei reclamando isso no grupo, né, de tipo, pô, os caras estão pensando em estratégia agora. Aí até o Rodrigo lá falou assim, mas ninguém vai discutir se vai dar ruim nos boxes, né? Qual o plano se demorar pra trocar o pneu? Aí fiquei pensando, putz, será que eu tô sendo meio reclamão, né? Será que eu tô sendo chato? Aí o Denis respondeu uma coisa interessante. Ele mandou o seguinte, até porque nunca acontece de pararem errado, né, na Ferrari. Aí eu falei, realmente. Não, mas olha só. Os caras têm que fazer uma estratégia pra contar essas merdas, porque essa merda acontece sempre. Pra defender a Ferrari, esse ano foi o primeiro pit stop ruim. Verdade. Foi o primeiro. Inclusive, até, acho que umas 2 ou 3 corridas atrás, eles ainda tinham o melhor pit stop do ano. Que agora já é da Red Bull também, porque nessa eles surtaram, né? E meteram 1.9 no pit stop do Pérez. Puta que pariu, que parada foi aquela, hein? Pois é. Porra, vocês não sabem quanto eu seco a TV pra ver se dá alguma coisa errada nas paradas da Red Bull. E os caras fazem isso, velho. Não dá, cara. É impressionante. Não tem jeito. Impressionante. E aí, assim, a única coisa, depois disso tudo, né? Dessa situação toda, fizeram, né, esse reset, aspas, da estratégia. Pararam os dois no mesmo momento, um depois do outro, que eu não entendi porquê, né? Não tinha necessidade de parar o Sainz naquele momento. Podia ter esticado ele um pouquinho mais, botado ele com um pneu melhor. Podia ter colocado o Leclerc, ou colocado os dois, na verdade, já com um pneu médio, se era pra parar os dois. Enfim. Tiraram o Leclerc dali porque ele tava reclamando de estar no tráfego, né? E colocaram ele no ar livre e realmente ele tava com um ritmo melhor. Mas assim, é o tipo de coisa que não tem como eles saberem na situação em que o carro tá hoje, sabe? Tipo, não dá pra gente entrar nessas brigas, nessas discussões. Já fulano tá mais rápido, mas tá atrás e não vai trocar. Cara, eles vivem um no DRS do outro, aí de repente tá gerenciando pneu, o da frente tá gerenciando pneu e você não sabe. Então assim, a Ferrari hoje é um grandíssimo mistério na hora do que eles vão fazer de estratégia. Por mais que eles tenham 7 estratégias possíveis, que eles têm 500 milhões de planos, todo mundo sabe disso, é sempre um mistério, porque eles nunca sabem como o carro vai se comportar. Eles acham que sabem, mas no final das contas eles não sabem. E o carro muda de treino 1 pra treino 2, pra quali e pra corrida. Então, foda-se. Não dá pra saber. Tem que ser lá, sentar, pisar no acelerador e boa. E esse é um problema, porque quando entra nesse grau de desespero de errar pit stop, errar o carro não se comportar, o que acontece? O piloto acaba entrando no nível vou tirar o máximo possível. Sim. Quando acontece, por exemplo, do Leclerc esquecer de frear pra chegar no pit lane. Cara, e o pior é que não foi só ele. Eu acho que tava uma tendência de todo mundo de entrar no pit lane muito rápido. Cara, foi menos de 1 quilômetro, sabe? Uma intenção de acelerar ali, né? Foi menos de 1 quilômetro. Filho da putagem. Porra. Ele freou tarde demais, com certeza absoluta. Freou tarde demais, tomou a punição, né? E o que foi mas interessante... peraí, se você vem lotado, você ganha tempo na entrada, freia o que dá e entra ali no radar na velocidade certa, você ganha ali 0.2, 0.1 num pit stop, que os caras vão meter 4 segundos a mais na parada. Então, tem que tentar, né? É por isso que eles arriscam. Eu não culpo o Leclerc pelo erro. Aconteceu. E tipo, você falou, menos de 1 quilômetro. Pô, palhaçada. E ele freou, né? Demorou, mas freou. Dá pra ver a nuvenzinha destruiu o pneu ali. O pneu ia pra sacola mesmo. É claro. Foda-se, né? Não, mas foi assim. E assim, quando ele saiu, né? Ele saiu, o Sainz parou, voltou acho que uns 4 segundos e meio atrás dele, por aí. E aí o Xavi avisou, né? Ó, tem uma punição aí, 5 segundos por excesso de velocidade, tá bom. Ele só acelerou pra abrir 5 segundos. Só que nessa, tá os dois ali de pneu duro, e veio o George Russell que nem um maluco de pneu médio, comendo o cu de todo mundo. Não deu pro Sainz piscar. E essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Porque os dois largaram pra frente,
Mas o Sainz em 11º, o Leclerc em 7º, se não me engano. Sexto, né? O que acontece? O Russell, que sai de 18º, acaba terminando na frente deles. Aí vai me dizer o quê? Carro e estratégia. Basicamente é isso. Carro e estratégia, foi basicamente isso mesmo. E o Russell, já que falamos dele, né? Chega de Ferraricast, cansei. Chega, tô me estressando. Vamos falar de coisa boa, então. O Russell, que fez uma corridaça, assim, a galera elegeu o Checo, mas pra mim o piloto do dia foi o Russell, tá? Mandou bem demais. Porque ele mandou bem pra cacete. Ele e o Pérez disputando posição foi, assim, no limite. O Pérez com o Piastri foi um pouquinho além do limite, né? Inclusive quebrou o carro do Piastri. O Piastri você no vê final... que ele já vai perdendo um pouco o rendimento depois daquilo, Perdeu, exatamente. Então, assim, pra mim, você bota ali o Russell e o Pérez numa balança, e o que o Russell fez foi muito melhor, muito melhor. É verdade. O Pérez fez o mínimo do mínimo do mínimo que ele podia fazer com aquele carro, sabe? Mas eu acho que aí é a torcida, né? O Pérez passou 2 carros ali que são mais lentos e pronto, já é o melhor do dia. O Russell, ele fez, né, veio lá de trás, ele corrigiu o problema que teve na classificação, e o Piastri, né, danificado, deu pra ver que ele perdeu. Mas eu queria chamar a atenção para um acontecimento na corrida que eu achei interessante. Na largada, o Norris largou na frente do Piastri. Na largada, o Piastri faz uma bela largada, toma a frente e fica atrás do Verstappen ali em segundo lugar. Na primeira parada, nitidamente aconteceu o undercut do Norris. Esse undercut foi involuntário ou não? Porque, a meu ver, dá a entender que foi meio que uma correção de posição para deixar o Norris como primeiro piloto dentro da McLaren, entende? Tipo, volta como tava. O Norris largou na frente, volta como tava. Me pareceu isso, tá? Eu lembro muito da Mercedes na era Bottas ali, que eles tinham uma regra que não se trocava posição em undercut, né? Que é uma coisa que acontecia na Ferrari e dava merda. O Leclerc com o Vettel deu merda com isso. Porque isso é a estratégia da equipe. Então, se o cara errou na estratégia, fez alguma coisa, acaba prejudicando o piloto. Então, eles deixavam, se o Bottas ficou na frente do Hamilton no undercut ali, dá a posição e daí vocês brigam pela posição normal, né? Com a cor que for. Ali, pra mim, foi nitidamente volta o Norris pra frente. É interessante, tá? É interessante de ver firmar o Norris como o primeiro piloto. Assim, eu acho que é esperado. O Norris é cria da McLaren. O Piastri é excepcional. É um grande piloto. É um dos grandes talentos da Fórmula 1 hoje. Mas é um rookie. Sim, não acho que tenha uma discussão. Agora, a McLaren não tinha a menor necessidade de fazer isso. Porque podia ter sido um pódio pro Piastri, sabe? Assim, a McLaren não tá lutando por nada. Claramente o Norris é o primeiro piloto, não tem dúvida. Ali foi simplesmente o Piastri sendo muito bom na largada, né? Então realmente não tinha a menor necessidade de fazer isso. O Norris teve já pódios esse ano. Então, sabe, qual a necessidade de fazer isso? É até arranjar um probleminha de bobeira, sabe? Exatamente. Então, pra terminar, vamos pro nosso melhor, pior e decepção? Vamos lá. Zoto, pode começar. Seu melhor. Bom, meu melhor vai pro Verstappen. Não pela vitória, não por tudo, mas simplesmente pelo fato de 30 segundos de vantagem pro segundo lugar, né? Então, o cara foi absurdamente dominante, mais uma vez. Acho que outros pilotos mandaram muito bem, né? A gente falou do Pérez ter ganho posições, foi uma boa corrida do Pérez. O Russell foi maravilhoso, até votaria nele se não fosse pela classificação, que eu acho que poderia ter tirado um pouco mais da classificação, dava pra ter passado e tal. E o Norris também mandou muito bem, e o Piastri. Mas o Verstappen, pra mim, ainda se destacou demais. O pior, pra mim, foi o Zhou, pela cagada. E a decepção, pra mim, foi a pole do Hamilton, que foi tão bom ver o patrão de novo em primeiro, mas não durou nem a primeira curva, né? E isso foi um pouco decepcionante. E eu esperava um pouquinho mais do resultado daquela pole, que ele merece, né, voltar a brigar por título, e a gente não tem essa esperança com ele nesse ano. Eu não esperava mais da pole, eu sabia que era exatamente isso que ia acontecer por motivos de Red Bull. Mas pelo menos uma voltinha, até abriu o DRS pelo menos, né? Mas ele realmente fez isso com si próprio, nesse caso específico, não foi nem a Red Bull que acabou com a largada dele, não. Meu melhor foi o Russell, porque eu já estou trabalhando com o fato de que o Verstappen tá em outra fórmula, que não é a Fórmula 1, entendeu? Tá na Fórmula meio, e então eu ignoro na hora de fazer essas votações, não porque ele não seja
foda, incrível e tal, mas é porque assim, senão a gente vai votar nele toda semana. Toda fucking semana. Então, o melhor pra mim foi o Russell, porque realmente ele, né, não foi bem na classificação, teve questão de tráfego e tal, mas, cara, a recuperação dele foi excepcional. Foi muito, muito boa. Pior pra mim foi o Joe, porque ele esqueceu como é que se freia. Claramente, o problema dele não foi a largada não foi culpa dele, mas ele esqueceu como é que se pisa no pedal do freio, né? E a minha decepção tem sido a Aston Martin, que desapareceu. O Alonso tá colocando a culpa nos pneus novos. Pode ser, tá? Faz um bom sentido. Ele falou, porque a McLaren e a Mercedes do nada começam a ir super bem e a Ferrari e a Aston Martin caem de produção depois desses pneus novos e a gente precisa entender o que tá acontecendo, mas esses pneus estão afetando e mudanças desse tipo não podem ser feitas no meio da temporada. E eu concordo com ele, tá? Concordo. Porque eles colocam essas mudanças pra tentar segurar a Red Bull e fode contra as equipes de graça, né? Nesse caso, eu acho que quando foi feito os treinos do Bahrein, é que eles já viram que os carros estavam mais pesados e mais rápidos do que o que eles previram pro ano. Então eles já começaram a trabalhar nesses pneus por causa disso. Porque em pistas como Silverstone, Monza, né, essas pistas muito rápidas, pode dar merda. Spa, né, essa semana chegando aí, pode dar merda. E aí eles foram e fizeram esses novos pneus. Mas o Alonso tá certo, né, porque todo mundo tava trabalhando com aqueles pneus. Todo mundo fez os carros pensando naqueles pneus. Aí você vem com uma nova, não é nem o composto, né, é a estrutura do pneu, que é mais robusta. Já muda muita coisa, pode mudar inclusive calibragem de suspensão, né, porque o pneu fica mais duro, fica mais mole, então tudo isso muda. Não, mas daí assim, eles podem fazer isso com uma parada a mais, podem dar outra solução do que trocar e mudar todo o carro, entende? Eu sei lá, eu acho que não é uma boa solução se trocar um componente que é pra todo mundo no meio do campeonato. Eu concordo com o Alonso, né? Mas sabe o que é uma boa solução, Zoto? É a gente ter mais apoiador. Ah, com certeza. Aí resolve. Aí resolve Aston Martin, resolve Ferrari, resolve nossa vida principalmente. Resolve muito bem a nossa vida, entendeu? Porque aí a gente pode continuar pagando o nosso queridíssimo amado editor Fabs pra continuar entregando pra vocês os episódios com essa edição maravilhosa que ele faz. Então, pra galera que não sabe, agora temos um grupo de apoiadores pra galera Radio Check, Scenario 7 e Master Plan, que são os planos de 10, 25 e 50 reais. Temos também aquele planinho básico ali, só pra quem quer. Olha, eu quero dizer pra você que eu tô te apoiando, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Aí eu vou te dar um cafezinho por mês, que é cincão, que são os nossos queridos amados Smooth Operator. Tenho amigos que não gostam de Fórmula 1 e me dão cincão assim no mês, só pra dizer que me apoiam. E a gente tem que agradecer de coração essas pessoas, né? E a gente agradece de coração essas pessoas. E aos outros, aos que dão um pouquinho mais, a gente agradece de forma nominal a Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Isso aí, muito obrigado, nossos queridos apoiadores. Muito obrigado aos nossos apoiadores, muito obrigado a todos que nos ouvem, todos os nossos ouvintes. Se juntem aos nossos apoiadores para entrarem no nosso grupo de WhatsApp, que tá muito legal, a gente fala bastante, a gente discute bastante coisa interessante. O Flip tá fazendo gráficos extraordinários sobre corridas, sobre campeonato, ritmos de corridas, comparações de volta, história. O Flip é um apaixonado por história da Fórmula 1, então volta e meia ele vem com algum dado interessante, algum gráfico interessante da história das corridas numa pista, por exemplo. Teve um muito legal que ele fez do total de pontuações dos pilotos do grid atual na Hungria, né, na história desses pilotos na Hungria, né, e ele fez a pontuação deles. Ficou super legal. Então, se vocês querem mais conteúdos assim, apoia a gente. Pra quem quiser falar com a gente, estamos no @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. Ah, não é mais Twitter, hein? Agora é X. Agora é X, né? A gente precisa fazer o nosso Blue Sky também, porque daqui a pouco a gente tá fugindo desse X. Mas enfim. Pra falar com a gente também estamos no podcast boxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave de Pix pra quem não pode, não quer, não gosta de se comprometer e quer só dar aquela coisinha, aquela ajudinha aleatória, entendeu? Ajudinha. Só pagar uma cervejinha. Pagar uma cervejinha assim no mês, manda lá na nossa chave do Pix, tá bom? E também não se esqueçam de avaliar a gente da melhor forma possível no seu reprodutor de áudio, que pode ser 5 estrelas, thumbs up, thumbs down. Vocês escolhem aí o que o seu reprodutor permitir. Então é isso, Zoto. Final de semana estamos aí com Spa-Francorchamps, na véspera do meu aniversário. Ah, olha aí, anota pra dar parabéns no... Meu aniversário é dia 1º de agosto, a corrida vai ser dia 29.
Minha festinha que vai ser temática da Ferrari, porque eu vou chorar no domingo, é claro. Vou, mas a festinha vai ser toda temática da Ferrari, entendeu? E é isso. Mas já imaginou? Você ganha um presentão? Imagina. 2022 eu não ganhei, você imagina se esse ano eu vou ganhar. Bom, vai ser meio difícil. Tá complexo. Mas é isso, então tá bom, vambora. Tchau, galera, Box. Eu não notei aqui na pauta a vitória do Verstappen, né? Porque eu já cansei, né? Eu tô perdida. Bom, são 12 contando Abu Dhabi, né, de 2022. Então são 11 este ano, né? Foram 2 do Pérez, então são... 7. São... Nossa, a matemática das pessoas que não estão com o menor cabeça, supletivo. Né? São 11 menos 2, 9. São 9. Não, vou contar na mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a sétima. Então, pera. Então não são 11. Não, aqui foram 7 seguidas do Verstappen. Sim. 12 da Red Bull. 12 da Red Bull. 2 do Pérez. A primeira foi do Verstappen, em Bahrein. Depois da Arábia Saudita foi do Pérez. Aí na Austrália foi do Verstappen de novo. Azerbaijão foi do Pérez. Sim. De Miami pra cá, só deu Verstappen. Tá bom. Tem alguma coisa nessa matemática que não tá fechando na minha cabeça. Mas enfim, segue o baile. Você tá esquecendo de Imola que não teve. Entendi. Pode ser. Tá contando o Imola. Não, na verdade eu tô contando... Você tá contando o Imola também. Que ele teria ganhado se tivesse acontecido. Só que aí é 12 desde Abu Dhabi de 2022. Então a gente tira Abu Dhabi porque foi 2022. Então são 11 em 2023. Isso. E aí são 7 do Verstappen e 2 do Pérez. Isso dá 9. Tá faltando alguma? Tá faltando 2. 8, 9, 10, 11. 7 mais 2. Não, tá certo, 9. Tá certo. Não, 7 consecutivas. Teve mais 2 que não foram não consecutivas. Ok. Então tá bom. Aí sim. Então, são 9 do Verstappen. Então é isso. Sendo 7 consecutivas, mais 2 do Pérez e mais uma do ano passado, que é do Verstappen também. Então tá bom, agora sim. Agora tá certo. 5 minutos do episódio, a gente calculando quantas vitórias. É muita vitória, é difícil somar. É difícil.